Vamos lá, o principal assunto do dia, pelo menos até agora, no nosso site, é a Meta, a empresa norte-americana, que é dona do Facebook, é dona do WhatsApp, do Instagram, do Threads. A Meta abranda o tom de Zuckerberg, diz para o governo brasileiro, o governo Lula, que mudanças visam reduzir exageros. Assinam essa reportagem da Folha, Mariana Brasil e Renata Galfi. Elas explicam que a Meta, a empresa que detém Instagram, WhatsApp e Facebook, enviou resposta à notificação do governo Lula em tom mais brando, um pouco mais tranquilo que o utilizado pelo CEO da empresa, o Mark Zuckerberg, para falar das mudanças da sua política de moderação. A Big Tech não usa o termo censura, diz que, entre outras afirmações, que está comprometida em respeitar os direitos humanos e que parte das mudanças tem o objetivo de diminuir o que classifica como exageros na aplicação das regras, além de reduzir erros. Quanto ao fim do programa de checagem, a Meta disse que, no momento, está encerrando o sistema apenas nos Estados Unidos, onde diz que vai testar e vai aprimorar o modelo de notas da comunidade antes de dar início a qualquer expansão para outros países. Já em relação a mais mudanças anunciadas pelo CEO na semana passada, como novas regras sobre discursos de ódio e o menor uso de sistemas automatizados, a empresa não faz qualquer ressalva de que a aplicação seria restrita aos Estados Unidos, indicando que essas, sim, já valem também para o Brasil. O documento foi enviado pela empresa nas últimas horas da segunda-feira, ainda na noite, quase madrugada de hoje, ontem à noite, em atendimento a um pedido de informações da AGU, a Advocacia Geral da União, no fim de semana. Depois do recebimento dessa resposta, o órgão disse em nota que vai realizar uma audiência pública para debater o tema na próxima quinta-feira. A AGU disse em nota que, em seu entendimento e de ministérios que atuam no tema, os atuais termos de uso das plataformas, assim como mudanças informadas agora pela Meta, não estão adequadas à legislação brasileira e não são suficientes para a proteção dos direitos fundamentais da cidadania. O órgão disse ainda que as informações prestadas agora contrariam afirmações recentes realizadas pela empresa no curso das ações sobre o Marco Civil da Internet no Supremo Tribunal Federal. A Folha mostrou, e o UOL também divulgou, o posicionamento da Meta em ação do Supremo em novembro. Ele tinha um tom bem diferente do usado por Zuckerberg agora, que deu um cavalo de pau para se alinhar ao discurso do presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump, que toma posse na próxima segunda-feira. Conosco o Carlos Afonso, colunista aqui de Tilt, de UOL, e também o Ricardo Couto e o Thales Faria. Boa tarde aos três, bem-vindos. Comece contigo, Carlos. Mudou um pouco o posicionamento da Meta, A gente conversava no domingo, agora a resposta veio. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos que participam dessa conversa, a todos que nos assistem. Diego, é verdade. A manifestação da empresa para a Advocacia Geral da União, ela traz algumas novidades que você já resumiu e chama muito a atenção a questão sobre o tom dessa mensagem. Mas agora, acho que é importante a gente entender que isso também não é nada novo. A gente já viu esse tipo de descasamento entre uma fala que é feita pelo dono da empresa, pelo CEO, feita para as redes sociais, e aquilo que as empresas comunicam na sua relação com as autoridades públicas. Eu acho que talvez o caso mais gritante dessa diferença a gente viu na primeira metade do ano passado, quando o Elon Musk fazia postagens muito agressivas ao ministro Alexandre de Moraes nas redes sociais, e as comunicações que a empresa fazia nos processos judiciais em curso, elas iam numa direção diferente e certamente num tom muito diferente. O que eu acho que a gente vê com esse caso aqui da Meta é uma certa repetição dessa diferença entre o que se fala nas redes sociais e o que se fala nos autos, o que se fala nos processos, o que se fala na relação com as autoridades. E eu acho que esse é um ponto de reflexão que fica para todos. Será que no futuro, cada vez mais, quando os nossos debates sobre direitos, sobre garantias, passam por uma discussão nas redes sociais, a gente vai viver esses dois mundos? Em que de um lado eu tenho um debate feito para engajamento, para like, para compartilhamento nas redes, e do outro lado eu tenho um debate que parece um pouco mais equilibrado, um tom mais ameno, na comunicação para autoridades. Perfeito. E aí, Thales Faria, como é que você está vendo essas movimentações aí de Brasília, meu amigo? Boa tarde.
Boa tarde, Diego. Boa tarde, mestre Couto. Boa tarde, Carlos. O caso é o seguinte: o governo viu nessa carta da Meta duas coisas aparentemente contraditórias, mas que estão ali. Primeiro, ela confirma o que disse o Zuckerberg de que vai mudar o tratamento, vai tirar uma série de. Vai tirar a checagem, os mecanismos de checagem, e que está mudando a visão de mundo da Meta e como ela vai tratar a informação que ela recebe. A carta, no final das contas, confirma isso quando tenta dizer, mas de uma maneira delicada, como se fosse um advogado, olha, não vai entrar agora, nesse momento, essas medidas são só para os Estados Unidos. Quando diz que é nesse momento, é porque no futuro vai vir para cá. Então, as mesmas medidas que ela está anunciando lá nos Estados Unidos vão vir para cá. Só estão sendo testadas nesse nível. Então, a carta confirma isso. A carta, por outro lado, contradiz o que disse o Zuckerberg. O Zuckerberg disse que ia tirar a checagem, as cortes da América Latina eram secretas, estavam fazendo, que há um viés na checagem, uma série de críticas que ele fez o tempo inteiro aqui à América Latina, como a rede é tratada aqui na América Latina, especialmente no Brasil, e a carta não, é uma linguagem de advogados, meio que dizendo, não é bem assim, nós somos democratas, nós vamos seguir tudo que manda a lei. Então, meio que contradiz o que o Zuckerberg acenou, mas acaba confirmando que vão haver as mudanças. É isso que é a síntese de como o governo está vendo aquilo, e por causa disso está tentando se preparar, convocando uma série de discussões, mesas redondas com especialistas para discutir como o Brasil, como as autoridades brasileiras podem se prevenir contra essas mudanças que a Meta vai fazer. O caso é o seguinte, esse Zuckerberg, esses chefes das Big Techs, tudo isso, eles querem desenhar um mundo distópico, um mundo em que os grandes empresários mundiais determinarão o que é lei, o que é correto e o que é incorreto. E acabou. Não vai haver mais, no mundo que eles sonham, a intermediação da justiça, do Estado. Eles é que são o Estado. Estão se unindo ao Trump, ao novo presidente dos Estados Unidos, ao futuro presidente, nesse novo desenho do mundo futuro que eles querem promover. E você, Couto, meu amigo, boa tarde. E aí, essas movimentações do Zuckerberg, a gente sabe que os Estados Unidos têm uma legislação, que o Brasil tem outra, que a Europa tem outra, e é claro que as empresas que estão aí espalhadas por vários países têm que, em cada local, atender à legislação, né? Não dá para impor a legislação dos Estados Unidos goela abaixo do mundo todo, né, Couto? Boa tarde. Verdade, Diego, você tem toda a razão. Boa tarde você, boa tarde Carlos, que está de volta aqui no nosso jornal, Carlos Afonso, e a todos que estão nos acompanhando. Olha, Diego, eu acho que a questão central que precisa ser discutida é de quem é a responsabilidade pelas publicações de fake news nas plataformas. Essa é a questão central que a gente está discutindo agora, todo esse problema em torno do PIX, né? E, na verdade, a Meta nessa comunicação para o governo brasileiro, para o judiciário brasileiro, baixou a bola e não atacou a justiça brasileira, mas também não convenceu a AGU. A Meta pede sigilo nessa resposta que mandou para o Brasil. Por que o sigilo? Não devia ser aberto, público. Mandou uma lista de boas intenções, quer defender direitos humanos e combater violência. Sobre fake news, nada disse. Será que já descobriram quem fez a campanha contra o PIX com inteligência artificial da fala do Haddad falando em taxar pagamentos?
Essa é a questão. Quem é o responsável por esse crime? Sabe? Quem escreveu e divulgou isso, publicou no Facebook, no Instagram, nas redes, né? Ou é a plataforma que publicou isso? Hoje eu vi uma entrevista do Drauzio Varela, que eu fiquei impressionado. Ele está injuriado que há um ano estão circulando fake news de que ele vende remédios, né? Sugerindo remédios, receitando remédios. Ele nunca fez isso na vida, né? Isso faz um ano. E até hoje as plataformas não descobriram quem é que está praticando esse crime. É nesse ponto que nós precisamos chegar. Precisa ser punido quem faz isso. São crimes, não são erros, não são críticas, como alguns analistas gostam de dizer. Tem que aceitar crítica, senão é censura. Não, sabe, são crimes. E é isso que nós precisamos centrar a nossa preocupação. Quem vai ser responsável por essas fake news, por essas mentiras publicadas diariamente nas plataformas? Pois é, Carlos, e aí? Quem vai ser? Oi, me diga, meu amigo. Carlos. Desculpa, Diego. Entrou um eco aqui na transmissão, eu também me atrapalhei. Mas eu te perguntando para você, quem vai se responsabilizar, né, caso essas, enfim, não críticas, né, porque críticas, até o Tales defende que xingamentos, alguns podem ser feitos, mas existem algumas questões que ultrapassam, né, e aí são ameaças... Crimes não. O Tales fala assim, às vezes a pessoa pública pode ser alvo de um xingamento ou outro que faz parte do escopo. Mas existem pessoas que ultrapassam mesmo, né? E fazem ameaças ou cometem crimes, né? São racistas, são homofóbicas, transfóbicas, trazem um discurso de ódio, né? Do mundo real para a internet. É verdade, Diego. E eu acho que a sua pergunta e a pergunta que a gente faz aqui sobre quem responde, ela olha para um ponto da carta, da mensagem da Meta à AGU e ao discurso do Zuckerberg, eu acho que vale a gente prestar bastante atenção, que é no finalzinho da carta para a AGU e na parte final do discurso do Zuckerberg do vídeo, ele diz que ele vai mudar a forma pela qual se dá a moderação de conteúdo automatizada. E a moderação de conteúdo usando inteligência artificial, ela vai se voltar mais para conteúdos considerados mais lesivos, mais graves. E com isso dando exemplo de conteúdos ligados a terrorismo, exploração sexual de menores, crimes e golpes e fraudes. O caso do Drauzio Varela é um típico caso de uma fraude que está sendo cometida para se ali aplicar um golpe nos usuários que podem cair nessa lorota dessa mensagem que está ali publicada dizendo que ele está vendendo ou recomendando o produto XYZ. Então eu acho que vale a pena a gente anotar, porque aqui, tanto no discurso do Zuckerberg como na comunicação à AGU, vai uma promessa. A promessa é usar melhor as ferramentas de inteligência artificial para evitar que você tenha esses golpes, essas fraudes, que são, como muito bem aqui colocado, não são cobertos pela liberdade de expressão, são uma prática de crimes. Então, resta saber se essa promessa vai ser, se é que ela pode ser cumprida. A gente sabe que as ferramentas de inteligência artificial têm as suas limitações, mas me parece muito interessante que no conjunto desses pacotes de medidas que são anunciadas pela Meta, e muitas delas são bastante controvertidas, fim do programa de checagem de fatos, mudança na maneira pela qual se dá a moderação de conteúdo, transferência da equipe da Califórnia para o Texas, é um pacote bastante completo e complexo de medidas adotadas pela empresa. Mas essa em especial eu acho que vai no coração da pergunta que a gente está fazendo aqui, e na medida em que eu tenho conteúdos que não são protegidos pela liberdade de expressão e que causam danos às pessoas, será que eu consigo criar um modelo de moderação de conteúdo mais eficiente para esses conteúdos? E 2, será que o regime de responsabilidade sobre esses conteúdos precisa ser diferente? Vale lembrar que o debate no plenário do Supremo Tribunal Federal, que está em andamento, nós temos 3 votos ainda por parte dos ministros, o debate no Supremo já aponta nessa direção. O voto do ministro Barroso é muito claro no sentido de que deveria haver uma responsabilidade diferente para crimes praticados na plataforma.
E aí, quando a gente está falando de crimes, como estelionatos digitais, que a gente vê acontecendo aos montes, não há o que se falar em liberdade de expressão com relação a esse tipo de conteúdo. Ô Carlos, aproveitando aqui que a gente está falando... Quem pediu a palavra? Desculpa, foi você, né, Thales? Fala. O Drauzio chamou a atenção para uma coisa muito importante, muito importante. Ele disse o seguinte, que ele já pediu a retirada de alguns desses anúncios que usam imagens dele, pediu a retirada, alguns foram retirados, outros não, mas eles são anúncios impulsionados. O que são anúncios impulsionados? Os anunciantes pagaram a meta para que sejam reproduzidos. E até hoje eles estão funcionando, impulsionados. Vão para outras redes, outros distribuidores. E estão aí. E a Meta recebeu dinheiro por isso. Não recebeu só audiência, recebeu dinheiro para pagar o impulsionamento. Então ele diz, a Meta é sócia desses criminosos. Ela é criminosa. É isso que ele coloca, que é bem interessante. Essas big techs entram como sócias. Elas não ganham só audiência, elas ganham impulsionamento. Boa, eu ia perguntar para o Carlos o seguinte. Oi, coach, tá falando você? Tá no mudo aqui, a gente vai abrir agora, diga lá. Do Thales aí, se eles pagam, como você falou, Carlos, tem nota fiscal, né? É uma venda, um negócio. Né? Ali tem o nome de quem pagou. Então faz um ano que eles sabem exatamente quem está cometendo esse crime. Mas o Drauzio até hoje não sabe. Por quê? Porque eles ganham dinheiro por isso. Mas são cúmplices, como o Drauzio falou. Esse é o ponto central. Por exemplo, nessa história do Pix, o Carlos tocou no julgamento que está acontecendo no STF, né? Que é o famoso artigo 19, que basicamente é o seguinte, você tem que recorrer à justiça contra esse tipo de crime, e a justiça não se sabe quando e como vai julgar, para depois retirar essa divulgação criminosa. Mas pega o caso do Pix, qual é o prejuízo que já foi causado no país antes que fosse retirado? Acho que levaram 4 ou 5 dias para tirar a fala falsa do Haddad. Quanto problema já se criou no Brasil? Tem muita gente que acreditou e acredita nisso até agora. O governo hoje discutiu que tem que fazer uma campanha de esclarecimento. Veja o prejuízo que isso traz para o país. Sabe? E eles devem saber quem é que fez esse negócio, porque é uma coisa de profissionais, não é uma coisa de amadores. Essa inteligência artificial para Haddad foi muito bem feita. Muita gente caiu nisso, achou que era verdade. E quando eles tiram do ar, o prejuízo já está feito. E quem paga por isso?